Queridos camaradas e amigos, quero começar por saudar-vos a todos que aqui estão, uma saudação também a todo o pessoal aqui da Casa da Açorda que nos proporcionou este jantar, uma saudação sobretudo a todos vós que aqui estão a dar o vosso apoio à CDU. É uma iniciativa, esta mais uma, que nos enche de confiança para os dias e para as semanas que faltam, que temos ainda pela frente e nos quais vamos ter de lutar ainda muito para construir o tal grande resultado do que o João falava. Temos encontrado, posso dizer-vos, quando andamos aí pelo país de norte a sul, temos encontrado, em geral, um reconhecimento significativo daquele que foi e é o papel da CDU na vida nacional. Temos encontrado em mais gente o reconhecimento daquilo que pesou a iniciativa e a intervenção da CDU no curso dos acontecimentos no nosso país, sobretudo nos últimos 3 anos e meio. E, camaradas, é bom que a gente não se esqueça, numa altura em que preparamos aí outras batalhas eleitorais, é bom que não nos esqueçamos e é bom que não deixemos que ninguém se esqueça do que se passava numa noite de eleições há quase 4 anos, há 3 anos e meio atrás, quando PSD e CDS, depois de 4 anos no governo, a fazerem tudo aquilo que nós sabemos que fizeram, a fazerem com que voltasse à realidade de muitas famílias no nosso país, situações que nós julgávamos ultrapassadas, como a fome, como a imigração. Foram mais de 500 mil portugueses que saíram do país para fora, sobretudo jovens, por não encontrarem aqui oportunidades de vida e de sustento para si e para os seus. E esses 2 partidos que levaram por diante este projeto de empobrecimento do povo e do país, naquela noite estavam a fazer a festa. Estavam preparados para mais 4 anos no governo, para fazer aquilo que ainda não tinham conseguido acabar. Para ajustar contas com a Constituição, que ainda lhes foi impedindo de fazer tudo aquilo que queriam e os obrigou, muitas vezes, a ficar aquém daquilo que eles queriam fazer nos roubos que fizeram ao povo. Foi a Constituição que nos defendeu. Já tinham planos para alterar a Constituição. Já tinham planos para rever as leis eleitorais. Já tinham planos para privatizar o pouco que sobrou de empresas públicas e de setores estratégicos. Já tinham planos, não sei se se lembram, mas é bom que ninguém se esqueça, para fazer o tal corte nas pensões em pagamento de 600 milhões de euros. E nessa noite em que esses 2 partidos faziam a festa, nós tínhamos um outro partido, o PS, que estava resignado, tinha atirado a toalha ao chão e até já tinha dado os parabéns aos outros 2. E depois tínhamos um Bloco de Esquerda que estava muito contente com o resultado que tinha tido, mas dizia assim: há uma boa notícia e uma má notícia esta noite. A boa notícia é que tivemos um grande resultado, a má notícia é que vamos ter mais 4 anos deste governo. E logo nessa noite houve uma e apenas uma força, foi a CDU, pela voz do secretário-geral do PCP, que disse: eles não ganharam, eles perderam esta noite. E só se outros não quiserem é que eles voltam, só se outros deixarem é que eles voltam a formar governo. É possível dar uma correspondência na Assembleia da República à derrota que o povo acabou de ditar nas urnas. Esse foi o primeiro e fundamental passo para tudo aquilo que se seguiu. E tudo aquilo que se seguiu foi, também graças à luta dos trabalhadores, das populações, que até à última hora se fez sentir, no dia em que o governo do PSD e do CDS, foi o mais curto da história, demorou 20 poucos dias, caiu, e depois a formação de um governo minoritário do PS, em que o PS, não tendo mudado a sua identidade e a sua natureza e as políticas às quais está amarrado, estava obrigado, pela situação de não ter maioria na Assembleia da República, estava pressionado e condicionado por aquela que foi a intervenção que tiveram as forças que compõem a CDU. E podemos dizer, já aqui foi dito, todas e cada uma das medidas positivas que conseguimos nestes anos. E pode-se dizer que foram poucas, e foram algumas, limitadas foram. Mas, camaradas, até então nós tínhamos uma certeza. É que a cada dia que passava, o governo que tínhamos vinha fazer um novo anúncio, que era sempre de cortes. Era a certeza que tínhamos
era que vinha mais um corte nas pensões, mais um corte nos salários, era que mais uma coisa que tinham dito que era temporária, afinal passava à definitiva. Era o anúncio de mais uma privatização. E nós passamos a discutir. Não é quanto é que vão cortar mais nas pensões, mas, pelo contrário, quanto é que elas vão aumentar. Deixamos de discutir quanto é que vão cortar nos salários, mas quanto é que os salários têm que aumentar. Deixámos de discutir qual é a próxima empresa pública a ser privatizada, mas quais são aquelas que temos que recuperar para o controle do Estado outra vez. Deixámos de discutir qual vai ser o próximo corte na saúde, mas quantos enfermeiros e médicos é que temos de contratar mais. E isso fez, camaradas e amigos. E nada disso se teria feito não tivesse sido a iniciativa e a intervenção do PCP e da CDU. Também a luta das populações e a luta dos trabalhadores. Alguns dizem, alguns dos nossos inimigos, dos nossos adversários, dizem muito chateados às vezes: pois vocês, tudo aquilo que foi de bom é por vossa causa. Tudo aquilo que foi de mau, vocês não têm nada a ver com isso. Pois é verdade, camaradas, é que às vezes a explicação mais simples é mesmo a mais verdadeira. Não encontram uma única medida positiva que não tenha tido por trás a iniciativa e a intervenção do PCP e da CDU. Não encontram uma medida negativa, e também houve algumas, infelizmente, que tivesse tido o nosso apoio, e não encontram um problema que o país enfrente, e são muitos os problemas que o país ainda enfrenta, para os quais nós não tivéssemos garantido condições de responder. Quando foram as discussões dos orçamentos de Estado, garantimos sempre condições para se ir mais longe. Mais longe na melhoria dos salários, mais longe na melhoria das pensões, mais longe no financiamento da saúde, da educação, dos transportes, mais longe no investimento para combater as assimetrias regionais. Garantimos sempre as condições para se ir mais longe. E se não se foi mesmo porque o PS, que não deixou de se juntar ao PSD e ao CDS sempre que isso fez falta, e fez-lhes algumas vezes, e juntaram-se para impedir que se tivesse ido mais longe. Também contaram, e é bom a gente lembrar isto, porque tem que ver com as eleições que agora aí vêm, também contaram com a União Europeia para os ajudar desde o início. É bom a gente lembrar-se que quando começaram as primeiras medidas, quando começou os primeiros aumentos do salário mínimo nacional, quando veio a reversão do aumento do horário de trabalho e voltámos às 35 horas na administração pública, e ainda só não fomos ao privado, porque o PS se juntou ao PSD e ao CDS para o impedir. Quando recuperámos os feriados que tinham sido roubados aos trabalhadores, lembram-se do que foi a pressão, a chantagem, as ameaças da União Europeia, a novela das sanções que queriam fazer ao nosso país. Tudo aquilo que conseguimos, todas as medidas positivas que conseguimos-las apesar das pressões e às vezes das ameaças e das chantagens da União Europeia. Por outro lado, aquilo em que não se conseguiu avançar mais, não podemos desligar isso do facto do PS se ter submetido ainda a muitas dessas imposições da União Europeia e muitas das determinações da União Europeia e de quem manda na União Europeia. Camaradas, temos que tirar daqui uma conclusão. Se o que avançamos apesar da União Europeia, e se o que não avançamos foi por causa das imposições da União Europeia, então só há uma conclusão a tirar. É se queremos avançar mais, e queremos, na resposta aos problemas do país, na melhoria das condições de vida do nosso povo, então temos de enfrentar de forma mais determinada e mais corajosa as imposições da União Europeia e de quem nela manda. E a força que está em melhores condições de o garantir não é outra, é a CDU, pelo trabalho que fez no país e por aquilo que fez no Parlamento Europeu nos últimos anos. Nós costumamos fazer uma coisa que nem todos fazem, que é prestar contas do trabalho que a gente lá andou a fazer. Apresentámos há 2 semanas o nosso programa, as propostas, os nossos compromissos que assumimos perante o povo e os trabalhadores portugueses, de coisas que nos propomos fazer nos anos que hão de vir, mas antes de fazer isso fizemos outra coisa. Foi prestar contas do trabalho que lá andámos a fazer nos anos que passaram. E orgulhamos-nos desse trabalho, porque se o compararem, e a gente diz, até desejamos que o comparem. A gente não só não tem medo, como deseja que essas comparações se façam. Se o compararem com o trabalho de outros, chegam à conclusão que não há nenhuma outra força que tenha trabalhado tanto em prol do país, dos trabalhadores e do povo português como a CDU. Em algumas coisas chegámos a fazer mais os 3 deputados da CDU que os outros 18 todos juntos, os outros 18 portugueses todos juntos.
E, camaradas, é isso que é importante também trazermos para a batalha que agora vamos travar, o esclarecimento sobre aquilo que lá se andou a passar, sobre o que nós fizemos, mas também sobre o que outros fizeram. Porque o João já aqui o lembrou, na hora de decidir, por exemplo, as políticas da União Europeia como a política agrícola comum, que em 20 anos varreu do mapa do nosso país mais de 500 mil hectares de cultivos e pastagens que o país tinha e deixou de ter, que varreu do mapa do país mais de 300 mil explorações agrícolas, na hora de votar essa política, tiveram lá votos portugueses a favor do PS, do PSD e do CDS. Teve lá a oposição sempre desde a primeira hora da CDU, que não se limitou a votar contra, apresentou propostas para mostrar que era possível outro caminho, que era possível garantir a cada país, e não apenas a alguns, o direito a produzir, o direito ao seu desenvolvimento soberano, a não ser dependente de outros. Nós não somos, ao contrário do que às vezes nos querem convencer, o nosso país não é um país pobre, é um país que foi empobrecido, mas é um país com recursos bastantes para, se bem aproveitados, darem um grande contributo muito maior do que estão a dar para o nosso desenvolvimento. Infraestruturas como o Alqueva, por exemplo, durante décadas o povo do Alentejo lutou para a concretização desta infraestrutura, mas era para criar emprego e para criar riqueza, não era para criar ricos. Às vezes parece que cria ricos, mas a gente quer é que crie riqueza. E, camaradas, na hora de votar os orçamentos da União Europeia, que cortaram nos fundos para o nosso país, que cortaram nos fundos para o desenvolvimento regional, não faltaram nesses regulamentos os votos de portugueses, do PS, do PSD e do CDS. Teve lá a CDU, os deputados eleitos pela CDU, a fazer propostas de alteração a esses regulamentos, para mobilizar mais recursos para o país, para podermos utilizar esses recursos naquilo que nos faz falta e não naquilo que outros entendem que a gente o deve gastar. Somos nós que sabemos no que é que fazem falta esses recursos. Lá tiveram os deputados da CDU, eleitos pela CDU no Parlamento Europeu. Às vezes, alguns camaradas, alguns amigos, acham que estas eleições para o Parlamento Europeu têm pouco a ver com a nossa vida de todos os dias. Que é uma coisa lá longe, não tem tanto a ver com as eleições aqui para a Câmara Municipal ou até para a Assembleia da República. Camaradas, não há grande problema hoje na vida nacional que não esteja diretamente ligado a decisões que lá foram tomadas. E algumas têm mais a ver com a nossa vida de todos os dias do que aquilo que a gente pensa. Vou-vos dar um exemplo. Para não dar muitos, vou-vos dar de uma coisa que ainda há pouco tempo foi discutida e votada no Parlamento Europeu. Foi uma coisa que aí os grandes bancos europeus, e não só, há muito tempo que andavam a desejar, que era que se criasse um mercado europeu de fundos de pensões privados. Era abrir o caminho para que os descontos dos trabalhadores, em vez de irem para a segurança social pública, que ao fim de uma vida de trabalho assegure pensões e reformas dignas aos trabalhadores, que esses descontos passem a ir para o capital financeiro, para os bancos, como aconteceu, viram o que aconteceu há não muitos anos atrás, nos Estados Unidos e noutros países, em que de um momento para o outro, milhões de trabalhadores perderam as suas pensões, os descontos de uma vida que desapareceram do dia para a noite com a crise financeira. Alguns querem voltar a pegar nos descontos dos trabalhadores e pô-los em fundos de pensões privados. PS, o PSD e o CDS abriram caminho no Parlamento Europeu a esta medida. Não é à toa que a gente agora ouve falar aqui novamente na segurança social e na sustentabilidade da segurança social. Isto anda tudo ligado. E eles sabem lá e cá o que vão fazendo para levar a água ao moinho deles. E isto mostra, camaradas, a partir de uma coisa que diz respeito a todos. Aos que trabalharam uma vida inteira e aos que ainda estão a trabalhar e esperam um dia poder vir a ter direito a uma pensão ou a uma reforma dignas. Também é isso que se vai defender nestas eleições. A segurança social pública e o direito às pensões e às reformas e a não atirarem com as nossas pensões e com as nossas reformas para a roleta da especulação na Bolsa, como alguns querem fazer. Camaradas, é de tudo isto que se vai fazer a nossa campanha. Já aqui foi dito, isto não é um trabalho apenas para os candidatos fazerem. É um trabalho para todos fazermos.
Se forem só os candidatos a fazê-lo, são 29, não chega, camaradas. Não teríamos o resultado de que precisamos. Teremos de ser todos, cada um de vós, os que aqui estão e outros que não estão hoje, mas vão de estar amanhã connosco. Temos de ir para a rua, camaradas. Temos de ir para a conversa com aquele amigo, com aquele familiar, com aquele conhecido, com aquele camarada. Temos de ir para a conversa com eles e chamar a atenção para a importância de dar força à CDU. Para podermos avançar, não é andar para trás, como alguns querem, ou ficar parados sem resolver os problemas. É para avançarmos, precisamos de ter mais força na CDU. E isto vai exigir de todos e de cada um de nós um contributo. Que possa ir para a rua, distribuir um folheto, falar com um conhecido, com um amigo, para levar mais longe aquilo que foi o papel da CDU nestes últimos anos da vida nacional e para levar também o que foi a nossa intervenção no Parlamento Europeu e de como faz falta no Parlamento Europeu gente que lá esteja a defender os interesses do país, de todas as regiões do país e a defender os interesses do povo. O Primeiro-Ministro dizia aqui há uns tempos, alguns devem ter ouvido, que o PS era o partido que mais defendia a União Europeia em Portugal. E depois veio logo o PSD à guerra e o CDS. Não, nós é que somos o partido que mais defende a União Europeia em Portugal. Pois nós não precisamos de ninguém que venha para cá defender a União Europeia. Nós precisamos é de quem vá para lá defender o país perante as imposições e arbitrariedades da União Europeia. E, camaradas, sabemos que isto nunca são lutas fáceis para nós. Não estamos habituados a tarefas fáceis. Não andamos aqui hoje, como alguns andam, com as câmaras de televisão atrás de nós, tirando aqui os camaradas do DEP que aqui estão e do Avante, não temos cá as televisões connosco. Alguns vão de fazer a sua campanha aí, nas televisões. Nós, também verdade seja dita, nem que o pudéssemos fazer, não o faríamos. Mas não podemos fazer, porque eles não andam connosco. Portanto, temos que usar as armas que nós temos. E algumas dessas armas, eles nem que quisessem, não as têm, camaradas. Que é esta entrega e este empenho e esta determinação militantes daqueles que só têm aqueles que aqui andam, andam na política, não é para terem benefícios, é para transformar a vida das populações para melhor e para transformar o mundo. E isso, camaradas, e essa é uma arma que outros não têm e que só nós temos. Se soubermos usar bem essa arma, como digo outra vez, todos e cada um de nós, que nenhum dos que aqui está deixe de entregar um folheto da CDU, deixe de dar uma palavra a um conhecido para que não fique em casa e para que vá votar na CDU no dia 26 de maio. Se o fizermos, camaradas, vamos com toda a certeza ter um grande resultado no dia 26. E vamos sair destas eleições com mais força para travar as outras que hão de vir, a batalha das outras eleições que hão de vir a seguir. Nós não andamos aqui apenas quando há eleições. Nós estamos aqui na luta de todos os dias, ao lado das populações, ao lado dos trabalhadores. Um trabalhador injustiçado sabe que tem a CDU, tem os comunistas, tem a CDU ao seu lado a lutar para resolver essa injustiça. E nunca perguntamos a esse trabalhador em quem é que ele votou. Mas é nosso dever dizer-lhe agora, não é depois das eleições, é dizer-lhe agora que a força que ele der à CDU nestas eleições é a força que vai ter nas suas mãos para defender os seus direitos. A força que as populações que lutam por serviços públicos, que lutam pelos investimentos no interior, vão ter para lutar por isso, é a força também que derem à CDU nestas eleições. Camaradas, vamos ao trabalho, que viva a CDU, vamos construir um grande resultado na CDU.